Então, muito bom dia, pessoal. Continuando agora a nossa discussão e leitura do capítulo 9 do GUS, a gente vai agora para o tópico Conselhos e Conferências de Saúde. O Sistema Único de Saúde foi definido na Constituição de 1938, a chamada Constituição Cidadã, e regulamentado em 1990 pela Lei nº 8.080, que tem por objetivo garantir saúde para todos os cidadãos. Caberia, então, ao Estado o dever de garantir esse direito. Então, o SUS foi definido na Constituição de 88 e regulamentado em 1990 por essa Lei 8080, que vai garantir a saúde como um direito de todos os cidadãos e o Estado que tem o dever de garantir esse direito para todos. A participação social na área da saúde também é conhecida como controle social. E, com o objetivo de regulamentá-lo, foi criada a Lei 8.142, de 1990, que define o papel da sociedade na gestão do SUS. Então, essa Lei 8.142 que vai garantir a participação popular, né, o controle social nessa gestão do SUS. Essa lei institucionalizou as conferências e os conselhos de saúde. Foi a partir desses dois momentos que o país passou a possuir um sistema de saúde participativo. Então, com essa lei 8.142, que definiu, institucionalizou as conferências e os conselhos de saúde com aqueles membros participativos que a gente falou, e assim trouxe a participação popular na gestão do SUS. Atualmente, existem conselhos de saúde nos 5.565 municípios e nas 27 unidades de federação, assim como o Conselho Nacional de Saúde, CNS. Além dos conselhos, com uma participação permanente e seu caráter deliberativo de 4 em 4 anos, são realizadas as conferências de saúde em municípios e estados e a nacional. Já foram realizadas 13 conferências nacionais, estando a 14ª agendada para o ano de 2011. Então, esse livro aqui é de 2012, né? Por isso que traz essa, estando agendada para o ano de 2011. Mas aqui trouxe, então, que existem os conselhos de saúde nos 5.565 municípios do Brasil, em todas as unidades de federação, ou seja, em todos os estados, mais o Distrito Federal, e também existe o Conselho Nacional de Saúde, que é o conselho do país. E tem a participação permanente, né? São realizadas de 4 em 4 anos as conferências nos municípios, nos estados e a Conferência Nacional. Então, aqui trouxe a estratificação dos conselhos de saúde. Então, existem os conselhos locais de saúde, os conselhos distritais de saúde, os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais de saúde e o Conselho Nacional de Saúde. Então, forma essa pirâmide de estratificação dos conselhos de saúde. Os conselhos de saúde são instâncias de participação permanente com caráter deliberativo, compostos de forma paritária por 50% dos usuários, 25% de trabalhadores de saúde e 25% de gestores. Então, aqui, como a gente já discutiu, essa participação paritária dos usuários nos conselhos de saúde. As conferências de saúde são espaços de debate. Ocorrem a cada 4 anos e têm natureza consultiva. Sua composição mantém a paridade dos conselhos. Esses espaços formam o pilar de sustentação do sistema participativo nacional. Então, de 4 em 4 anos, ocorrem essas conferências de saúde que vão debater a saúde, as necessidades, a fiscalização, todos esses aspectos que envolvem a saúde. E também a composição dessas conferências segue o mesmo esquema dos conselhos. Então, 25% de usuários, 50% dos usuários, 25% dos trabalhadores de saúde e 25% dos gestores. Apesar do reconhecimento dos conselhos e das conferências e da participação social no SUS, existem inúmeras críticas a esse sistema. Primeiramente, as críticas ocorrem
devido não apenas à imaturidade desse modelo democrático, mas também à manutenção da cultura política nacional do clientelismo e autoritarismo dentro dele. Então, é um esquema, né, que existem críticas a respeito de como ele é feito. Então, tanto nos conselhos quanto nas conferências, apesar de já ser um passo enorme ter essa participação popular, ainda há críticas principalmente relacionadas ao clientelismo e ao autoritarismo que há dentro desses conselhos e conferências de saúde. Existe dentro dos conselhos uma relação hierárquica indesejada por meio da relação gestor-profissional-usuário, que atrapalha a democracia efetiva e deliberativa. A baixa capacidade de modificar as políticas públicas acaba destruindo a legitimidade conferida pela participação social. Então, nos conselhos, foi criada uma relação hierárquica que não deveria existir. Então, ela é indesejada, né? Então, colocando essa relação, coloca o gestor acima, os profissionais e os profissionais abaixo do gestor e o usuário abaixo dos profissionais. E essa hierarquia coloca como gestor tendo, por exemplo, mais voz e a opinião sendo mais respeitado que os profissionais e os profissionais tendo mais voz e sendo mais respeitados que os usuários. Então, os usuários como a base dessa hierarquia. E isso vai atrapalhar com que a organização ocorra devidamente, já que existe essa hierarquia e assim as palavras vindas do gestor e dos profissionais tendem a se sobrepor às palavras do usuário. Entretanto, isso não é o esperado, não deveria ser assim que deveria ocorrer dentro dos conselhos. Ainda, essas não são instâncias de democracia direta, mas esferas com duplo mecanismo de representação, entidades, movimento ou instituições que representam indivíduos e indivíduos que representam a entidade ou instituição. Dessa democracia representativa emerge a maioria dos problemas. Então, aqui os problemas que envolvem essa democracia representativa, né? Então, não tem como colocar todos dentro desses conselhos, não coloca representantes. E essa democracia representativa, como existe esse processo hierárquico, vai apresentar esses problemas. Resgate histórico. As conferências de saúde foram estabelecidas pela Lei nº 378 de 1937, que reorganizou o Ministério da Educação e da Saúde Pública no primeiro mandato de Getúlio Vargas. Tinham como objetivo auxiliar o governo federal no conhecimento das atividades de educação e saúde realizadas em todo o país e orientar a execução de serviços de saúde no território nacional. Nessa época, o governo oferecia assistência médica somente em casos especiais como tuberculose, hanseníase e doença mental. Então, essa criação dessas conferências de saúde foi criada em 1937 com o objetivo de auxiliar o governo federal a reconhecer como estava sendo a educação e a saúde dentro do país e orientar o que deveria ser feito para melhorar essa educação e essa saúde, já que existia um só ministério, né, que era o Ministério da Educação e da Saúde Pública, era tudo reunido em uma coisa só, depois que foi feito esse desmembramento lá. E nessa época, o aspecto da saúde, por exemplo, o governo oferecia assistência somente em alguns casos, então era muito restrita a saúde, que nessa época de 1937. Tem alguns casos especiais como tuberculose, hanseníase e doença mental. Elas seriam convocadas pelo presidente da República. As conferências de saúde, seriam convocadas pelo presidente da República com intervalo máximo de 2 anos. E participariam somente autoridades administrativas que representassem o Ministério da Educação e da Saúde e os governos do Estado, do Distrito Federal e do território do Acre. Porém, a primeira convocação foi no ano de 1941
e até o ano de 1986 foram convocadas apenas 8 conferências. Então, inicialmente, se tinha a ideia de que o presidente da República deveria convocar essas confederações para essas conferências, né, para que de 2 em 2 anos, para que fossem discutidos esses aspectos da saúde e educação e que, entretanto, a primeira convocação foi em 41 e em 86, ou seja, 45 anos depois, haviam só 8 conferências, então muito menos do que se ocorresse de 2 em 2 anos. Então, mostrando que não foi como era o esperado, né, para que ocorresse. Nessa mesma lei foi instituído o Conselho Nacional de Saúde. Até a década de 1950, a sua agência era ocupada somente por assuntos internos do Ministério. Em 1962, o Decreto número 847 o tornou um órgão consultivo, cooperando com o Ministério nos assuntos pertinentes à sua pasta. Então, nessa mesma lei foi constituído esse Conselho Nacional de Saúde, que inicialmente tratava apenas com assuntos internos do Ministério da Saúde e da Educação, mas em 62 ele se tornou um órgão consultivo e começou a cooperar com os assuntos pertinentes à saúde como um todo, então assuntos pertinentes à sua pasta. Então aí esse Conselho Nacional de Saúde se tornou mais abrangente, lá em 62. No final dos anos 1970, intensificaram-se a mobilização e a organização da sociedade civil brasileira. O novo movimento sindical demandava ativamente aumentos salariais e liberdade de organização enquanto se opunha abertamente à ditadura militar. Então, já na década de 1970 ali, houve esses movimentos, né, sindicais que buscavam aumento dos salários e da liberdade e se opunha à ditadura que existia na época. Nos anos 1983 e 1984, as Ações Integradas de Saúde, AIS, constituíram pela primeira vez uma proposta institucional que incorporou a participação popular nos colegiados de gestão do setor saúde. Então, em 1983 e 1984, com essas ações integradas de saúde, que a gente já citou lá no primeiro vídeo, que propôs que algumas daquelas comissões tivessem uma participação popular. O Programa das Ações Integradas de Saúde fazia parte da estratégia do regime militar para reduzir os custos do sistema previdenciário, que haviam crescido nos anos de 1970, transferindo recursos da Previdência Social para governos estaduais e municipais que aderissem ao programa. Então, esse programa das Ações Integradas de Saúde foi mais como uma estratégia do regime militar buscar a adesão dos estados e municípios aos programas propostos por eles. Para facilitar a integração das ações dos provedores públicos de serviços, foram criadas comissões interinstitucionais nos níveis federal, estadual, regional, municipal e local da administração pública, denominada respectivamente Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação, CIPLAN, Comissão Interinstitucional de Saúde, CIS, Comissão Regional Interinstitucional de Saúde, CRIS, Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde, SINS, e Comissão Local Interinstitucional de Saúde, CLIS. As três primeiras eram compostas por representantes dos prestadores de serviços e do governo, enquanto as duas últimas previam o envolvimento de entidades comunitárias, sindicais, gremiais e representantes da população local. A abertura de canais de participação popular foi uma tentativa de atrair aliados para o enfrentamento do setor privado na luta para a publicização da saúde. Então, foram criadas essas comissões, né, com as ações integradas de saúde, e essas duas últimas, que a SINS e a CLIS, tinham abertura para que houvesse a representação popular nessas comissões,
Entretanto, isso tudo foi mais uma tentativa de atrair os aliados para enfrentar o setor privado e assim publicizar mais a saúde, né? Então foi toda uma estratégia, vamos colocar como estratégia de marketing para aquele período político. Com exceção da comissão regional, esses espaços foram se consolidando como importantes espaços de debate. Além disso, foram se tornando gradativamente canais de representação política dentro do governo. Então, eles foram se consolidando e tornando espaços importantes para os debates ocorridos naquela época. Então, gradativamente, foram se tornando mais importantes, né? Em 1986, a participação nas conferências de saúde se limitava aos setores técnicos e à burocracia governamental. A oitava Conferência Nacional de Saúde alterou a composição das conferências de saúde, e a paridade dos representantes dos usuários começou a vigorar na nona Conferência Nacional de Saúde de 1992. Então, até 86, a participação era composta pelos setores técnicos, né, e com a burocracia governamental. Com a oitava Conferência de Saúde, trouxe essa representação dos usuários, essa paridade, e assim, a partir da nona conferência de 1992, essas conferências nacionais de saúde já tinham representações dos usuários na sua composição. Em 1987, o governo federal iniciou o Programa de Sistemas Unificados de Descentralização da Saúde. O programa previa repasse de recursos financeiros e de gerenciamento da Previdência Social aos estados e municípios que aderissem ao programa, descentralizando a gestão dos serviços. Então, em 87, começou esse processo de descentralização da saúde e, assim, os repasses financeiros seria, né, com um processo descentralizado para a gestão desses serviços. Então, tirar do âmbito nacional e descentralizar para os estaduais e municipais. Nesse processo de reforma, havia necessidade do controle da sociedade civil sobre o sistema, até mesmo para expandir o apoio político ao novo programa. O programa abriu às comissões interinstitucionais estaduais de saúde e a participação popular. Então, buscando o apoio da sociedade civil sobre o sistema aplicado na época, esse programa abriu, né, a participação popular na sua composição e reforçou o papel de representantes da sociedade civil nas comissões municipais e locais. Além disso, habilitou as comissões municipais a tomar parte nas decisões sobre os serviços contratados, uma vez que houvesse ocorrido a municipalização. Então, foi trazendo cada vez mais a sociedade civil para dentro dessa tomada de decisão, principalmente nessas comissões locais e municipais. O auge da liberação política consolidou-se com o fim da ditadura militar e a promulgação da Constituição em 88. Então, foi um processo ascendente, né? Então, lá no início, era a tomada de decisão era apenas por pessoas que estavam relacionadas ao governo, e a participação popular foi crescendo aos poucos e se tornou institucionada, né, respaldada legalmente com a Constituição de 88 e o fim da ditadura militar. A Constituição instituiu um regime no qual todos os brasileiros eram formalmente considerados cidadãos. Além disso, criou espaços de participação das classes populares na administração pública, como o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular, e estabeleceu que deveria haver participação popular em diversos campos do governo, garantindo a participação direta e indireta dos cidadãos com a criação dos conselhos gestores. Então, a Constituição trouxe a participação popular para dentro e para tomar decisão sobre esses aspectos e essas políticas públicas.
como, por exemplo, a criação desses conselhos gestores daqueles temas, né, como o tema saúde, por exemplo, e assim a população teria mais voz e teria mais poder de tomada de decisão. Essa mesma Constituição criou o SUS e consagrou seus princípios estruturantes. A participação popular ficou estabelecida como um desses princípios no artigo 198 da Constituição Federal. Então, a Constituição de 88 criou o SUS e trouxe essa participação popular como essencial para que essa gestão do SUS ocorra. A Lei 8.142 de 1990 ampliou ainda mais as possibilidades de envolvimento dos usuários no processo de decisão. Instituiu conselhos de saúde permanentes nos níveis federal, estadual e municipal da administração pública, que deveriam ser compostos paritariamente por representantes do governo, de prestadores de saúde, 25%, profissionais de saúde, 25% e usuários, 50%. Esses fóruns atuam na formulação e na proposição de estratégias no controle da execução de políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Então aqui trouxe, né, essa divisão nos níveis de saúde federal, estadual e municipal para administração e gestão da saúde, e essa divisão também da paritariedade dos componentes desses conceitos, né? Que aí são os prestadores de saúde, os profissionais de saúde e os usuários representando 50%. Essa mesma lei criou também as conferências de saúde com a participação popular nos níveis federal, estadual e municipal. Então, a mesma lei, a Lei 8.142, com a criação das conferências de saúde, tendo a participação popular, que deveriam ter a mesma composição dos conselhos e ocorrer a cada 4 anos. O objetivo das conferências era avaliar a situação da saúde e propor a criação de políticas públicas para o nível da administração pública correspondente. Então, criou também que deveriam ocorrer essas conferências de 4 em 4 anos. Essas conferências teriam a mesma participação dos conselhos e nessas conferências seria debatida a situação de saúde e criadas as políticas públicas que deveriam existir, né, para cada nível. Então, para o nível estadual, para o nível municipal e para o nível nacional. Porém, a legislação não criou os conselhos e as conferências a partir de um vazio institucional. A maioria delas surgiu da adequação legal das comissões interinstitucionais existentes desde a década de 1980. Então, os conselhos e conferências não foram criados do nada. Elas surgiram, né, a partir de uma adequação daquelas comissões interinstitucionais que já existiam desde a década de 80, aquelas comissões que a gente já citou anteriormente. Em 1992, no mesmo ano da nona Conferência Nacional de Saúde, que pela primeira vez cumpriu a representação paritária dos delegados, foi aprovada a Resolução 33 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamentava a constituição e a estruturação dos conselhos estaduais e municipais de saúde. Então, na nona conferência, trouxe essa representação, né, já tinha presente essa representação paritária e regulamentou a estruturação dos conselhos estaduais e municipais de saúde. Então, agora não existia apenas o Conselho Nacional de Saúde, existiam os conselhos estaduais e municipais, assim havendo essa descentralização no aspecto dos conselhos de saúde. Apesar de já terem sido realizadas 8 conferências de saúde anteriormente, foi somente a partir da oitava que a participação popular foi expressiva, provavelmente pelo contexto da redemocratização do país e pela preocupação com os novos rumos do sistema de saúde. Na sequência, foram realizadas mais 2 conferências, em 1993 e em 1996, precedidas de conferências municipais e estaduais de todos os estados de federação. Então, apenas a partir da oitava que teve a participação popular, que foi instituída na oitava, né, para ter, e assim, com o contexto da redemocratização do país,
buscou os novos rumos com que a saúde do país tomaria. E nessa tabela traz as conferências de saúde com as datas e os presidentes da República da época. Então aqui, a primeira conferência em 41, a segunda em 1950 e aqui do lado o nome do respectivo presidente da época. A terceira em 63, a quarta em 67, a quinta em 75, a sexta em 77, a sétima em 80, a oitava em 86. Então, nessa oitava, que institucionalizou que deveria haver a participação popular, né? Então, essa foi muito relevante. Então, a partir da oitava, a composição dessas conferências já tinham essa participação popular de 50%. Então, a nona em 92, a décima em 96, a décima primeira em 2000, a décima segunda em 2003, a décima terceira em 2007. A Norma Operacional Básica do SUS de 1996, que tem por finalidade primordial promover e consolidar o plano exercício, por parte do Poder Público e do Distrito Federal, da função do gestor da atenção da saúde de seus munícipes, com a consequente redefinição das responsabilidades do Estado, do Distrito Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios do SUS, institucionalizou a participação social em saúde e transformou em realidade, pois estabeleceu que as secretarias estaduais e municipais estariam habilitadas para receber os recursos federais somente se houvessem conselhos organizados de acordo com as determinações legais. A partir de então, muitos conselhos de saúde foram criados e vários dos já existentes começaram a funcionar com regularidade. Então foi essa norma operacional básica do SUS de 96 que falou que só teria o repasse financeiro se nos âmbitos estaduais e municipais fossem criados esses conselhos de saúde. Então, com isso, forçou com que os estados e municípios criassem esses conselhos no âmbito estadual e municipal e também houvesse criação e organização para que eles agissem, né, começassem a agir. Então, apenas com a criação e funcionalidade desses conselhos que seriam repassados o recurso financeiro. Então, isso forçou os municípios e os estados a criarem os seus conselhos de saúde e os que já existiam passaram a agir funcionando, né? Passaram a funcionar para que pudessem receber os recursos financeiros. Dessa forma, encerra-se uma década de construção e consolidação do sistema participativo em saúde, que teve início na Constituição de 88. Então, assim, foram constituídos os conselhos e colocou em prática tudo aquilo que teve início lá na Constituição de 88. Então, nessa figura, 9.2, faz a organização das conferências de saúde. Então, primeiro, você tem as conferências locais de saúde, onde há uma conferência por unidade de saúde. Depois, existem as conferências distritais de saúde, onde existe uma por regional de saúde. Depois, existem as conferências municipais de saúde, que tem uma por município. Depois, existem as conferências estaduais de saúde, onde tem uma por estado. E a Conferência Nacional de Saúde, que é uma para o país inteiro. Então, assim, ficou distribuída essa organização das conferências de saúde. A gente vai parando a segunda parte do vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Logo menos vem a terceira parte do vídeo aí para vocês acompanharem toda essa discussão sobre participação popular. Deixem um comentário no que estão achando, deixem um like, se inscrevam no canal, siga a gente no Instagram também. Qualquer sugestão pode colocar aqui nos comentários ou deixar no Instagram, que a gente vai estar sempre disponível. Agradeço muito por terem acompanhado com a gente essa leitura e discussão
Espero que tenham gostado e até mais.